Oi, meu nome é Aline, eu sou médica veterinária e hoje eu vou falar sobre como manter o seu pet seguro durante a queima de fogos. Em alguns posts atrás aqui eu já falei sobre como diminuir a ansiedade do animalzinho e hoje eu vou falar sobre como manter ele seguro durante a queima. Os animais se assustam muito facilmente com a queima de fogos, porque a audição deles é muito mais sensível do que a nossa, então eles ouvem muito mais do que a gente. Na hora desse susto, alguns animais instintivamente eles acabam fugindo. Então, por isso que a gente precisa pensar em formas de prevenir que isso aconteça, para que o animalzinho fique seguro durante a queima de fogos, principalmente agora no Réveillon. Existem alguns animais que, devido ao medo e à ansiedade, ao estresse que o fogo causa, os fogos de artifício, né? Eles acabam tendo convulsões. Alguns animais passam muito mal, né? Devido a esse susto. E a gente precisa associar tudo que eu já falei em 4 posts aqui para trás, né? Que são as dicas para diminuir essa ansiedade. A gente precisa pensar em formas de manter esses animais seguros. E a primeira dica que eu dou é ter um local seguro para o pet, que é a primeira dica que eu já fiz naquele outro post, que vocês, se não leram, vão ler, porque tem bastante dica interessante lá também. E um local seguro do jeitinho que eu falei no post. Então coloca uma caminha, coloca um lugar que o animal ele se sinta confortável, coloca uma blusa com teu cheiro, faz tudo aquilo que eu falei no post. E a segunda dica é manter o caminho para esse local seguro livre. Então quando o animal se assustar, ele vai querer correr para aquele local seguro. E se tiver um copo no meio do caminho, uma taça no meio do caminho, algo que possa quebrar, algo que possa cortar o seu animalzinho, provavelmente ele vai se machucar. Então o caminho para esse local tem que estar livre. A terceira dica é: não deixe o seu animal preso em coleira de jeito nenhum. Porque quando ele leva um susto, ele pode querer correr e ele se enforca com a coleira. Então não faça isso. Eu conheço histórias de animais que estavam presos na coleira, que foram pular um muro e acabaram morrendo enforcados, porque ficaram pendurados para o outro lado do muro. Então não prenda, não deixe seu animal preso na coleira. Outra dica é: feche todas as janelas, portas, portões, tudo que possa dar acesso à rua, porque o animal assustado, ele fica suscetível a vários riscos, né? Então, se acontecer dele pular um muro, ele pode, e o seu portão tiver aquelas lanças em cima, ele pode se prender naquela lança e ocasionar um corte na barriga. Isso é muito comum de acontecer. Além disso, quando o animal vai para fora, ele fica exposto a atropelamentos, ele fica exposto a pessoas mal intencionadas que podem querer, sei lá, envenenar o seu animalzinho. Ele pode fugir, não saber o caminho de voltar para casa e se perder. Se ele não tiver com coleirinha de identificação, dificilmente ele vai voltar. Então, por isso que a gente precisa manter o caminho livre para o local seguro, mas para a rua esse caminho ele não pode estar livre. Outra dica que eu dou é: fique por perto. Então, o seu animalzinho, ele tem você como algo seguro, então ele tem segurança em ti. E com certeza ele vai querer ficar do teu lado quando ele estiver com medo. E fique ao lado dele tendo empatia. Então, ele realmente sente, ele realmente sofre com aquilo. Então, tenta entender o que o seu animalzinho está passando por aquele momento. Então, ele está com medo, ele não sabe o que pode acontecer. Precisa ficar do lado dele, precisa fazer um carinho. Não deixa ele sozinho. Então, se você precisa viajar, né, no Ano Novo, ou no Natal, ou nessa época de fogos, deixa ele com alguma pessoa. Nunca deixa ele sozinho no momento da virada, se já é um animalzinho que tem medo de foguete. Se você não pode ficar em casa, leva ele para uma creche onde ele vai ter acompanhamento com alguém. Contrata uma pessoa para ficar com ele. Existe Dog Hero, em todas as cidades tem anfitrião do Dog Hero que pode ajudar, né, nesse momento também. Então tudo isso é válido para o seu pet não ficar sozinho sem assistência. Até porque se algo acontecer, você tem que estar ali disponível para fornecer o socorro devido para ele. Outra dica é: durante a queima de fogos, brinca com o animalzinho. Pode pegar aqueles brinquedos interativos que dá para colocar petisco dentro, que nem tem o Kong. Recheia o Kong, dá para ele de alguma forma associar os fogos com algo bom e não somente com algo ruim. E a dica de ouro, que eu deixei para o final, é: acostume o seu animal antes. Dessensibilize ele. Então ele precisa estar acostumado com o barulho de foguete durante o ano todo. Não é um dia antes do Réveillon que a gente vai conseguir fazer essa dessensibilização. Então é um trabalho realmente de treino. Isso pode ser feito colocando o animalzinho num quarto e colocando na televisão barulho de foguete. Começa baixinho e vai aumentando esse barulho, que daí ele vai se acostumando com aquilo e ele vê que não representa risco nenhum. Durante o barulho de foguete, dá petisco para ele, brinca com ele, para ele de alguma forma associar o foguete com algo bom
e não com algo ruim. A gente precisa lembrar que alguns animais, só o fato deles verem aquele clarão no céu, eles já se assustam. Então precisa de sensibilizar com relação a isso também. Coloca ele num quarto escuro, coloca um vídeo de foguete para passar na televisão. Começa com volume baixo, vai aumentando aos poucos, conforme o animalzinho vai aceitando aquele barulho. Então essa é a dica de ouro, que todos os animais eles deveriam passar por essa dessensibilização antes, né, de passar por algum momento estressante como esse, porque depois do trauma é muito mais difícil da gente tirar isso. Então, se o seu animalzinho tem medo de foguete, durante todo o ano que vem você tem que ter um compromisso de fazer esse treino com ele, para que no próximo Réveillon, para que no próximo Ano Novo, você também não sofra com tudo isso. Então essas foram as dicas que eu separei aqui para vocês. Eu espero que tenha sido interessante, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Me conta aqui embaixo se essas dicas foram úteis, se tem alguma que você já usa com seu pet e como é que eles são com relação aos foguetes no final de ano.